Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra rema profética para as nossas vidas. Agradeço de coração, primeiramente, a Deus pela oportunidade, agradeço a todos vocês, meus parceiros, parceiras, cooperadores, cooperadoras, nessas lives que eu tenho transmitido. Você pode acompanhar aí do seu lar. Esse texto que eu vou ministrar na direção do Espírito está baseado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 8 e 9. Nós vamos aqui transmitir 3 lições sobre esse texto. Esse texto nos narra um episódio em que Jesus lava os pés dos discípulos. Então vamos aqui à primeira lição. Jesus só pode tocar em áreas de nossas vidas se nós permitirmos. Ou seja, a cura só acontece quando você permite o acesso. Um exemplo, quando uma pessoa é acometida de uma enfermidade, ela vai ao médico. Chegando ao consultório do médico, o médico ele precisa de alguma forma averiguar o lugar que está alojada a enfermidade. Muitas das vezes ele precisa até apalpar, ainda que seja em algum lugar íntimo. Ou seja, ele só pode dar o diagnóstico daquilo que está se passando com o seu cliente se ele conseguir examinar então o mal que está alojado. Aí sim ele pode dar o quê? O diagnóstico para o seu cliente. Nesse texto de João, capítulo 13, versículos 8 e 9, que você pode acompanhar aí no seu lar, nós sabemos que Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos. Porém, Pedro resiste. Por quê? Porque naquela época, quem lavava os pés, vamos supor, dos viajantes quando chegavam nas aldeias, eram os serviçais. E Jesus ali se coloca no lugar de um serviçal e começa a lavar os pés dos discípulos que estavam à mesa. Então Pedro não aceita, isso é para ele uma afronta. E ele resiste a Jesus quando Jesus começa a lavar os seus pés. Aí, de repente, ele tem um pequeno quebrantamento e diz: não, Senhor, vamos fazer o seguinte, se for para o Senhor me lavar, não lave somente os pés, mas também a cabeça e as mãos. Porém, nós sabemos que Jesus, na verdade, estava tendo aquela atitude, aquele comportamento de lavar os pés dos discípulos, porque, na verdade, ele queria dar uma lição espiritual para os discípulos de humildade. Mas Pedro não compreendeu isso. Mas vamos aqui pegar uma carona com Pedro tendo um entendimento natural daquela situação, e vamos fazer uma viagem para os dias de hoje. Vamos entender espiritualmente que era aquilo que Jesus queria que os discípulos entendessem. Vamos entender então agora espiritualmente a lição espiritual que Jesus queria passar aos discípulos. Quantas das vezes Jesus ele quer limpar uma área de nossa vida? Quantas das vezes ele quer curar uma área de nossa vida que necessita ser tratada e nós não permitimos? E ainda queremos ditar para ele quais áreas de nossas vidas ele tem que mexer, ele tem que tratar. Queremos ainda direcionar ele e ensinar ele que o caminho não é esse. Ou seja, essa área da minha vida eu não permito o Senhor mexer, Senhor Jesus, o Senhor tratar, eu não quero. Mas existem outras áreas da minha vida que eu gostaria que o Senhor mexesse, que o Senhor tratasse, que o Senhor curasse. Foi isso que Pedro falou naturalmente, não. O Senhor quer me lavar? Então não somente os pés, lava a cabeça e as mãos. É assim que nós fazemos. Jesus às vezes quer tratar de nós, quer mexer em nossas feridas, quer realmente trazer um diagnóstico, quer mostrar para nós onde está a doença, a enfermidade na alma. E ele quer chegar e mexer, tratar. Só que nós não permitimos. E ainda assim,
Além de não permitir, queremos ditar para ele. Não, essa outra área aqui que eu preciso que o Senhor mexa. Essa outra área aqui que precisa ser tratada. Aquela outra área que eu queria que o Senhor restaurasse, curasse, restituísse, transformasse. Quem somos nós para querer ditar para Jesus quais áreas de nossas vidas ele tem que mexer primeiro, tratar primeiro, trazer restituição, sarar, restituir? Quem somos nós? Quais as áreas de sua vida que Jesus quer mexer e você não tem permitido? Qual é a área específica da sua vida que Jesus quer mexer, quer tratar, quer curar, quer passar o bálsamo de leve e você não permite? Como que nós vamos conseguir, então, herdar as promessas de Deus? Porque para herdar as promessas de Deus, o melhor de Deus, o que eu sempre ministro, para ter um avivamento, precisa ter conserto. Precisa haver libertação. Se nós entendemos que há amargura dentro de nós, inveja, cobiça, olho gordo, se eu fico insatisfeito com a vitória do meu irmão, com o triunfo do meu irmão, com a exaltação da minha irmã, se eu me sinto amargo, frustrado, decepcionado ao ver as pessoas despontarem, isso são doenças espirituais que estão dentro da minha alma. E às vezes Jesus mostra, dá o diagnóstico, quer tratar, mas nós não permitimos, nós fechamos o coração e queremos mostrar para ele outras áreas que ele deve mexer. Mas Jesus quer mexer na área que ele decidiu e que ele sabe que é a área que tem que ser tratada agora, no momento. Então entenda uma coisa, se você for lá em Marcos 8:22, está escrito assim, ó: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego, pedindo-lhe que tocasse nele e o curasse. Veja só, as pessoas trouxeram um cego para Jesus. Chegando lá, em vez de esperar Jesus dar o diagnóstico, mostrar o caminho, conversar com o cego, instruir ele e curar ele da sua maneira, eles queriam determinar: toca nele, mexe aqui nessa área, Jesus. Transforma essa área, olha, trabalha desse jeito aqui, impõe a mão, ou senão não impõe a mão não, libera só uma palavra, ministra, dá um arrebatamento de sentido para ele, faz um mover sobrenatural aí, Jesus, profetiza, faz acontecer um milagre na vida dele, não precisa nem tocar nele então. As pessoas querem determinar como que Jesus vai operar o milagre, como que Jesus vai curar, como que Jesus vai sanar. Dá para você compreender isso? Naamã, se você for em 2 Reis capítulo 5, ele era leproso. Mas era uma lepra especial, porque ele usava as suas armaduras e ele continuava como comandante da Síria. Ele continuava guerreando. Mas se você procurar ter um entendimento profundo disso, quando ele foi buscar a sua cura, não vou entrar em detalhes ali, quando ele busca a sua cura através do profeta Eliseu, ele até resiste também, não quer mergulhar no Rio Jordão, mas depois ele mergulha e é curado. Mas eu quero dizer algo para você. Ninguém sabia que ele era leproso, somente a sua família. Quando ele chegava em casa, ele tirava a sua armadura e a sua família, ou seja, a sua mulher e seus filhos sabiam que ele era leproso. As pessoas do dia a dia não sabiam, porque ele escondia as suas feridas. E muitas das vezes nós queremos esconder nossas feridas, as nossas doenças, para as pessoas de fora. Mas Deus sabe, conhece aonde estão as nossas feridas, onde são as áreas vulneráveis, onde são as nossas fraquezas, as nossas quedas, os nossos vacilos. E Ele quer de alguma forma nos curar. Tanto é que quando o profeta, não foi nem o profeta Eliseu que atendeu ele, o profeta Eliseu mandou o seu moço e disse assim: mergulha no Jordão 7 vezes. No começo ele resistiu também como Pedro. Não são Abana e Farfar rios melhores em Damasco do que todas as terras de Israel? Mas depois, no final de tudo, ele se rendeu, foi lá e mergulhou. Nós não podemos ficar resistindo a vida inteira. Não podemos de alguma forma não permitir que Jesus nos cure, nos sare, porque senão vai ser difícil entrar no céu. No céu não entra invejoso, amargurado, insatisfeito, frustrado, decepcionado. No céu não entra a pessoa que não tem alegria. No céu não entra a pessoa doente, enferma, leproso, leprosa, que significa o pecado, simboliza o pecado em nossas vidas.
que nós venhamos abrir o coração e deixar Jesus nos curar, nos libertar. Segunda lição: ninguém quer demonstrar, na verdade, suas áreas vulneráveis. Lembra-se de Lucas 6,10, em que Jesus diz para o homem da mão mirrada: estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Agora tem algo muito profundo aqui. Quando Jesus disse para o homem estender a sua mão, ele não especificou para o homem da mão ressequida, que seria a mão doente que ele teria que estender. Ele apenas disse: estenda a sua mão. E esse homem foi humilde. Ele estendeu a sua mão ressequida e não a sua mão sã, vamos dizer assim. Ele foi humilde. Ele poderia ficar ali avexado, acanhado, e perante toda a congregação, a sinagoga, ele poderia estender sua mão sã e chamar Jesus um particular: eu preciso ter um particular com o senhor. Eu não quero aqui estender a minha mão engruvinhada, ressequida, no meio de todo mundo, em público. Por isso que eu estendi a mão sã, mas eu queria ter um particular com o senhor. Pelo contrário, ele perante o público foi humilde, mostrou a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Ele mostrou ali a sua falha. Ele mostrou a parte do seu corpo enferma, doente, perante todos. Deu para você compreender? Na maioria das vezes, muitos de nós, não estou dizendo todos, querem mostrar para as pessoas somente o seu lado bom, o seu lado espiritual, o seu lado restituído, o seu lado curado, o seu lado pentecostal, o seu lado sadio, o seu lado que impressiona as pessoas, o seu lado eloquente, o seu lado profético. Mas nós não queremos mostrar o nosso lado podre, o nosso lado imundo, o nosso lado doente, o nosso lado enfermo, o nosso lado machucado, o nosso lado massacrado, o nosso lado fétido. E todos nós temos sim um lado, dois ou três, que não foi curado, porque nós estamos aqui na terra num processo de santificação para entrar no estado de santidade. Todos nós temos áreas vulneráveis que escondemos. É só o lado bom que nós queremos expor. Sou espiritual, sou cheio de Deus, sou pentecostal, puro, sapateio, rodopio. Mas o lado ruim, o lado fétido, nós queremos esconder. E como eu disse aqui, nós temos que confessar, porque ninguém vai entrar doente no céu. Jesus disse um dia para os discípulos: passemos para o outro lado da margem. Deus tem um lado melhor para nós, um lado positivo, um lado de conquista, um lado de triunfo, e quer que nós venhamos conhecer. Mas nós temos que parar de esconder o lado ruim nosso. Até para Ele mesmo nós não confessamos, mas Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que está dentro de mim. E nós queremos só mostrar o lado bom. Jesus tem o outro lado da margem, mas é para quem confessar, pelo menos para Ele, o seu lado podre e imundo, o seu lado natural, o seu lado carnal, o seu lado, vamos dizer assim, não espiritual, o lado, sabe, carrancudo. Ele quer realmente que você confesse para Ele esse outro lado. Que essa mensagem, ela venha fazer parte de nossas vidas. Deus está falando conosco. Deus está realmente nos exortando. Para terminar, olha aqui, ó, você não precisa ser homem de ferro, mulher de ferro o tempo todo. Vou dar só um exemplo para terminar aqui, ó, Lucas capítulo 5, Pedro estava lavando e consertando as suas redes. Jesus chega na vida dele, empresta o barco dele, começa a ministrar, ele continua ali lavando e consertando as suas redes e sendo ministrado. Depois que Jesus termina de ministrar, ele recebeu a ministração, foi curado, foi sarado. Jesus fala: agora você vai para o alto mar fazer uma grande quantidade de peixes, vai trazer uma grande quantidade de peixes para você. Você vai fazer uma grande pescaria. Ele foi e teve a grande pescaria. Agora vivemos em dias
em que uma boa parte de pregadores, pregadoras, pastores, pastoras, evangelistas, ministros do evangelho, ministras, aqueles que também não são ministros, são cristãos, estão dentro da igreja, só querem o quê? Pescar. Pescar, só fala de bênção, de vitória, de triunfo. Só fala que tá dando tudo certo. Eu quero o melhor de Deus, eu quero as promessas. Eu tô aqui sapateando, eu tô aqui pulando. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas não querem consertar redes. Não querem fazer um conserto com suas vidas. Não querem realmente confessar os seus pecados, a amargura, a insatisfação, a inveja que está dentro deles. E acham que vão entrar no céu desse jeito. Não é brincadeira, não. Tem muito cristão perdendo salvação. Tem muitos ímpios que não servem a Deus, todo dia descendo a sepultura e indo para o inferno. Porque para entrar no céu, lá é um lugar que entra a pessoa curada, sarada, que confessa seus pecados. O céu não é para pessoas boas, boazinhas. O céu é para quem se arrepende, confessa o nome de Jesus, aceita Ele e segue Ele. E mesmo caindo, falhando, tem temor no coração, pede perdão todo dia e continua a caminhada. E vive a porta estreita, não está na porta larga não. Não é brincadeira não, as pessoas pensam que vai ser de qualquer jeito. Ah, chegando lá, você não chega lá. Se morrer sem aceitar Jesus, desce para o Hades. Não tem como nem conversar com ele para ele tentar explicar alguma coisa. Então que essa palavra faça parte de nossas vidas. Fiquem com Deus.